Sermão da Montanha é uma obra preciosa que muitos, mas muitos cristãos não se dão conta dessa preciosidade. Antes de começarmos a análise, o estudo do Sermão da Montanha, talvez seja útil nós fazermos uma pequena introduçãozinha. Primeiro, a respeito do seu autor, do Mestre Jesus. Na Bíblia, é dito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus, obviamente, nós sabemos, é espírito. Portanto, seu filho criado à sua imagem e semelhança é espírito também. Como seu filho unigênito, como é dito na Bíblia, unigênito é uma palavra composta que significa o único gerado. Então, o único filho gerado por Deus é espírito que tudo permeia. Nós poderíamos conceber esse espírito que tudo permeia como sendo a vida una. Essa vida una, a nossa tradição chama de o Cristo. Então, Cristo, o Filho unigênito de Deus, se expressa, se manifesta no mundo por meio de inumeráveis expressões de consciência que nós chamamos de almas. Filho único se expressa por inumeráveis expressões de consciência, almas, que utilizam ao longo do tempo e no espaço diferentes veículos que servem o seu propósito por algumas décadas e depois perde o seu prazo de validade, como nós chamamos, morrem, e depois de algum tempo, aquelas almas voltam para a escola da Terra, para a escola da vida, para alcançar, finalmente, o seu propósito. Por quê? Nós todos somos filhos pródigos que estamos na terra distante, mas ansiamos voltar para a casa do Pai. As instruções que nós vemos no Sermão da Montanha são demasiado extensas. No Evangelho de Mateus, nós temos 3 capítulos cheios de ensinamentos muito profundos, compactos, que Jesus deve ter dado mais algumas explicações. E teria sido muitíssimo difícil que todos esses ensinamentos tivessem sido passados numa única sessão, num único encontro. É provável que parte das instruções tenha sido perdida e dos 3 evangelhos que apresentam algo desses ensinamentos, o de Mateus é, sem dúvida nenhuma, o mais completo, enquanto que os evangelhos de Marcos e Lucas espalham parte desses ensinamentos ao longo do seu texto. João tem uma ênfase diferente e não tem esses ensinamentos no formato em que são apresentados em Mateus, que é a fonte que nós vamos apresentar esses ensinamentos, então, em nossas reuniões. O Sermão da Montanha oferece para o grande público
instruções éticas, visando uma vida mais harmoniosa nesse mundo. E como nós precisamos de vida mais harmoniosa nesse mundo, com tanta agressão, com tanta ganância, com tanto comportamento. A gente nem vai dizer anticristão, mas anti-humano. Então, os ensinamentos que Jesus dava ao grande público visando orientar uma vida mais harmoniosa para que tenhamos uma vida mais pacífica e com menos problemas nesse mundo, era para o grande público. No entanto, Jesus orienta a maior parte das suas instruções para os seus discípulos. Ele oferece para os discípulos instruções espirituais com o objetivo de facilitar as mudanças interiores que são necessárias na vida espiritual. Essas mudanças interiores eram chamadas pelos cristãos primitivos de metanoia. Metanoia que nós conhecemos como mudanças interiores da maneira de pensar. Agora, pegando a etimologia dessa palavra grega, metá quer dizer além de, noia ou enoia, mente. Então, a metanoia para os cristãos primitivos mais avançados, os discípulos de Jesus, tinha a ver com as mudanças da mente que geravam novos condicionamentos, retiravam aquilo que não era facilitador para a vida espiritual e colocavam orientações que faziam mudanças na nossa mente. Vamos falar disso depois. Nós, cristãos, não damos suficiente atenção a essa riqueza que nós temos. Existe uma passagem histórica muito interessante relacionada com Gandhi. Depois da independência da Índia e do Paquistão, do Reino Unido, da Inglaterra, um repórter americano foi entrevistar Gandhi. E conversa para cá, conversa para lá. Num determinado momento, o repórter achou que iria conseguir um bom ibope, apesar de naquele tempo não haver ibope, fazendo uma pergunta capciosa. Senhor Gandhi, o senhor conhece muito bem a religião hinduísta, conhece também o islamismo, o senhor conhece outras religiões? Ele disse, sim, conheço, inclusive a sua religião, o cristianismo. E aí o repórter, então, o que o senhor acha das religiões? Qual é a mais completa, a mais profunda? Aí o repórter ficou de boca aberta com a resposta de Gandhi. A religião cristã. Como a religião cristã? Sim, veja só. Se todos os textos sacros, religiosos, fossem perdidos, mas se a humanidade conseguisse salvar um exemplar do Sermão da Montanha, nós não teríamos perdido a essência dos ensinamentos espirituais de todos os tempos. O repórter ficou de olhos arregalados e antes que ele pudesse perder aquele clima, Gandhi disse mais uma coisinha que deu um banho frio nele. Pena que hajam tão poucos cristãos. Aí o repórter, mas o senhor não sabia que a religião cristã tem o maior número de adeptos no mundo? Aí Gandhi disse, olha,
talvez seja uma questão de definição. Eu defino a religião como seguir os ensinamentos do mestre, que ajudou a fundar aquela religião. Mas são tão poucos aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus. Então, isso é algo que deveria sacudir-nos a todos, para que a gente tenha bem claro para nós que seguirmos uma religião, seguirmos um mestre, é seguir os seus ensinamentos, não dogmas que venham a ser criados a posteriores pelos hierarcas das religiões formais que venham a ser estabelecidas mais tarde. Será que nós conhecemos e seguimos os ensinamentos de Jesus, pelo menos aqueles que foram guardados no Sermão da Montanha, na versão de Mateus? Isso aí é algo que nós vamos ter que perguntar à nossa alma, a nós mesmos, até que ponto eu sou dedicado aos ensinamentos do Mestre, visando o objetivo que o Mestre estabeleceu, de retornarmos à casa do Pai, de entrarmos nos céus. Porque o céu, na definição cristã, é retornarmos à nossa origem. Qual é a nossa origem? Expressarmos plenamente o Filho unigênito de Cristo, de Deus, que é Cristo, e expressarmos a nossa natureza crística. E isso significa mudarmos consideravelmente os nossos condicionamentos que fazem com que venhamos agir, falar e pensar nesse mundo. Então, começando, vendo Jesus, as multidões, ele subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os discípulos e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: bom, antes de entrarmos propriamente no texto, eu gostaria de abrir aqui para quem desejar fazer alguma pergunta, algum questionamento, porque essa introdução eu imagino que possa ter sacudido com alguns pensamentos, com algumas heranças culturais que nós tenhamos a respeito de religião, a respeito de cristianismo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum posicionamento? Rosiana, você gostaria de dizer alguma coisa? Eu só gostaria... Está me ouvindo, meu irmão? Sim, estou ouvindo. E ouvindo melhor ainda se você falasse um pouquinho mais alto. Obrigado, querida. Veja, eu só gostaria... Não, maravilha tudo que você falou. Eu só gostaria de pedir sua permissão para lembrar sobre o outro texto. Seria o hino da pérola. Você citou logo no começo o filho pródigo. Muito obrigado, querida. O hino da pérola, é isso mesmo. É isso mesmo. O outro é o hino da pérola, além da parábola do filho pródigo. Muito obrigado. São dois textos fantásticos. Marta, por favor. Não estou ouvindo, Marta. Você não ligou o seu microfone. Pronto, agora. Está ouvindo agora? Agora sim. Boa noite, gente. Boa noite. Essa coisa do Gandhi dar essa resposta, para mim, é muito novidade.
Porque a gente vê assim uma multidão de gente do cristianismo, né? E a gente acha que todo mundo é seguidor. Então, agora foi que eu entendi que não é bem assim, não é? Não adianta quantidade, o que tem é qualidade. Não é isso? Minha querida, você se lembra daquela parábola do semeador? O semeador foi andando e semeou para a direita, para a esquerda, e algumas sementes caíram fora na estrada, não conseguiram germinar, outras nos espinheiros germinaram e foram abafadas, e só aquelas que caíram em terreno sólido conseguiram germinar e dar frutos. Isso explica também a nossa vivência como cristãos, sejam católicos, protestantes, evangélicos, espíritas, não importa a denominação. O que importa sempre é seguirmos os ensinamentos que nos foram dados com tanto amor por um sábio e dedicado instrutor, um mensageiro divino que, do outro lado, deve ficar não desapontado, porque um mestre não fica desapontado, ele sabe a natureza da humanidade, que são poucos aqueles que estão prontos para seguir pelo caminho estreito, passar pela porta estreita e o caminho apertado, o caminho do fio da navalha. Então, é assim que acontece. Muitas pessoas ouvem quando ouvem, mas por várias razões se dizem cristãos. Mas o verdadeiro propósito de uma religião é nos facilitar o caminho de volta para casa. Facilitar a expansão de consciência que vai nos permitir alcançar a libertação do sofrimento e, mais do que isso, alcançar a plenitude de nosso ser em união, mais uma vez, com a fonte de tudo que existe, que é o Pai e Mãe Celestial. Então, esse é o objetivo das religiões. Infelizmente, como existe em toda parte, muitas pessoas usam só o rótulo, mas não vestem a camisa no sentido de realmente batalhar para a meta que todos nós temos. Alguma outra observação? Obrigada, professor. Pois não. Então, vamos continuar. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Você acha que, naquele momento, Jesus viu as multidões ou ele viu a multidão que estava à sua frente? Por que que o texto usa a palavra no plural? Porque, no sentido espiritual, Jesus, com a sua visão espiritual, vê não só a multidão à sua frente, mas as multidões sofridas que no tempo e no espaço buscam a libertação do sofrimento e alcançar aquela profunda felicidade que a nossa tradição chama de bem-aventurança. Então, ele já no início nós vemos que temos que estar atento às palavras. Jesus via no tempo e no espaço.
E por isso ele sobe a montanha. Uai, ele sobe a montanha? Será que ele falava com alto-falante para as multidões lá embaixo? Não. Ele não subiu numa montanha física e deixou os discípulos lá embaixo. Ele subiu à consciência de todos os seus ouvintes. E é isso que todos nós deveríamos ansiar, ambicionar. Termos a nossa consciência elevada para nos permitir tirar a essência de cada ensinamento do mestre. Porque os ensinamentos de um mestre têm várias camadas, vários níveis que pode alcançar e, consequentemente, nos ajudar, quanto mais profundo for o nível que nós nos permitirmos alcançar com os ensinamentos do mestre. Então, ele subiu a consciência, expandiu a consciência dos seus ouvintes, principalmente daqueles que estavam seriamente buscando o caminho espiritual, os seus discípulos, seriamente buscando os seus ensinamentos para a sua autotransformação. Isso me faz lembrar uma frase que é muito repetida atualmente: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As pessoas dizem, opa, eu vou conhecer a verdade que vai me libertar. Mas será que a gente esqueceu de uma palavrinha no início? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A citação completa da Bíblia é: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque aos discípulos verdadeiros, o mestre ensinava certas práticas, convidava aqueles preparados para certos rituais iniciáticos que expandiam a consciência desses verdadeiros discípulos, e aí eles conheciam a verdade que os libertava. Então, a menos que nós sejamos verdadeiros discípulos do Mestre e venhamos a conseguir, mesmo agora, em que Jesus não está mais na face da terra ensinando diretamente aos seus discípulos, ele, de certa forma, será capaz de nos ajudar a expandir a nossa consciência para que nós venhamos a conhecer a verdade, para que a verdade possa nos ajudar. Então, Jesus expandiu a consciência de seus discípulos e começou a falar à multidão. Agora, vocês devem ter achado estranho. Nossa, por que a gente tem que saber traduzir essas palavras? Porque a Bíblia não é um livro de história, um registro cinematográfico ou uma reportagem. Não está voltada para a descrição das coisas deste mundo material. A Bíblia é um compêndio de ensinamentos espirituais. Ora,
O espiritual, por definição, é algo que está além do mundo material. Então, como é que nós vamos conhecer as coisas espirituais que a gente não vê, não ouve, não consegue tocar, não consegue perceber com os nossos sentidos? Simplesmente valendo-se de um artifício que é usar símbolos e alegorias que nos deem do mundo material uma ideia do que provavelmente será o mundo espiritual com muito mais profundidade. Então, a linguagem bíblica é uma linguagem especial. É uma linguagem que deve ser lida, ouvida com muita atenção para que a gente entenda o que está sendo tomado do mundo físico para servir de um exemplo, uma aproximação do que deve ser no plano espiritual. Então, é por isso que nós temos que estar sempre atento a essa linguagem. No Sermão da Montanha, Jesus oferece ao grande público muitas instruções éticas para uma vida harmônica e mais feliz nesse mundo. Mas o principal objetivo de Jesus é preparar seus discípulos, porque os discípulos servem como transformadores de energia. Transformadores de energia? O que você está falando, Raul? Vamos imaginar a usina de Itaipu, com suas várias turbinas, gerando energia de altíssima voltagem. Então, já saindo dos geradores, existem transformadores que colocam a tensão da energia gerada num nível que pode ser transportada à distância. Aí depois chega-se nas cidades, a energia é baixada por meio de transformadores e assim por diante. Então, os discípulos servem como transformadores da energia espiritual para níveis compreensíveis, aceitáveis, que nós possamos, então, interiorizar esses ensinamentos que foram passados num nível energético que nós provavelmente não estamos capacitados para acolher no momento atual. Daí a importância dos discípulos. Por isso, todos os grandes instrutores, os grandes mestres, os grandes gurus, prestam 80%, 90% da atenção dele para a preparação de seus discípulos. Porque os discípulos, vamos imaginar uma imensa roda. No centro da roda está a energia primordial, a energia divina. E ao redor daquele centrozinho tem poucos discípulos em termos relativos que vão servir, então, para abaixar aquela energia, para distribuir para toda aquela roda, aquela circunferência, para que seja útil para os seus discípulos também. Então, agora a gente entende por que a maior parte dos ensinamentos de Jesus eram direcionados aos discípulos, para que os discípulos, por sua vez, chegassem a todos os extremos da Terra em que houvesse interesse nos ensinamentos espirituais. Os discípulos, então, são compassivos portadores da luz. Eu poderia dizer, sem medo de me enganar, que todos nós que aqui estamos somos discípulos do Mestre, buscando, de acordo com as circunstâncias de nossa vida, nos capacitarmos para sermos úteis, para podermos vivenciar
A oração de São Francisco é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. É essa vivência espiritual que nós buscamos, nós temos que nos preparar para ela. Assim como nós nos preparamos para a nossa profissão no mundo exterior, e como nós tivemos que suar para conseguirmos a nossa habilitação profissional. Então, uma coisa muito mais importante, muito mais profunda que é a vida espiritual, vai demandar também muita dedicação de nossa parte para que a gente consiga o diploma. O diploma é dado para quem passa em primeiro lugar, em segundo lugar, na média e no finalzinho da turma. Todos recebem o mesmo diploma. É por isso que, entre os discípulos que são portadores da luz, tem alguns que têm mais habilidade para despertar aquela luzinha que está murchinha. E como a gente pode ajudar os outros a acender a sua luz? Não é indo, como vocês estão vendo lá atrás, um interruptor de luz, vai lá, aperta o botão, Fiat Lux, faça-se a luz. Não é fácil assim. A vida espiritual demanda não só conhecimento livresco intelectivo, demanda exemplo. As palavras empurram, os exemplos arrastam. É demonstrando como se segue os ensinamentos que a gente consegue ajudar os outros. Eu imagino que todos vocês conhecem, como eu conheço, alguns companheiros de sociedade teosófica, por exemplo, ratos de biblioteca, papa-livros, que conhecem diferentes tradições, falam pelos cotovelos a respeito de várias tradições, mas quando a gente tem um convívio mais próximo com eles, verificam que eles falam muito e fazem pouco, porque vivenciar a vida espiritual significa autotransformação. Será que todos nós queremos realmente transformar a nossa vida, mas transformar no sentido dos nossos valores? Não significa usar uma roupa diferente, fazer certos sinais, certos rituais. Não, isso são coisas externas. Eu estou falando aquelas transformações interiores que têm a ver com os nossos condicionamentos. Como é difícil mudar os nossos condicionamentos. Todos aqueles que lidam com problemas do mundo sabem que, seguidamente, a gente conhece uma pessoa que tem um problema existencial muito grande, relacionamento com o cônjuge, com filhos, com colegas de trabalho, com isso. E, para essa mudança, tem grande dificuldade, porque tem bloqueios. Por que tem bloqueios? Porque age automaticamente de acordo com condicionamentos que foram levados, não para a mente consciente, mas são condicionamentos tão profundos que foram mais fundo para a nossa mente inconsciente. E se é inconsciente, a gente não está consciente que está fazendo uma bobagem. É por isso que as mudanças são difíceis. Todos nós já sabemos quantas vezes nós nos determinamos. Eu vou parar de criticar
meus filhos e meu cônjuge. E a gente vê como é difícil parar de criticar. A crítica vem... Não, eu não estou criticando. É crítica construtiva. Você gosta de receber crítica construtiva? Principalmente da forma como geralmente ela é dada a nós. Então, o treinamento de discípulos ao qual Jesus estava voltado era um treinamento muito especial, muito delicado, muito difícil. O Sermão da Montanha, Jesus apresenta os fundamentos da vida espiritual sob diferentes ângulos. Primeiro, o objetivo, que é o reino dos céus, que é voltar ao estado de consciência inicial de união com Deus, com a fonte, com o todo e com todos os seres. A gente não consegue conceber o que é isso. Um estado de consciência de união com todos os seres e com Deus também. Na nossa consciência de vigília do mundo exterior, é impossível a gente captar o que seria esse estado de consciência de união com o todo e com todos os seres. Porque é um estado de consciência que transcende a nossa consciência de vigília do mundo exterior, do mundo material, em que a gente vê o que a gente chama das diferentes pessoas com diferentes corpos. Como é que todos esses corpos que aqui estão poderiam estar unidos? Não é possível, não é concebível, nem quero pensar nesse tipo de coisa. Mas nós estamos tendo uma barreira de entendimento de vivência. Nossa consciência de vigília voltada para o mundo exterior, material, para um estado de consciência que transcende esse mundo material e adentra no mundo espiritual. Então, primeiro, o objetivo, o estado de consciência do reino dos céus, que é a união com Deus, que é o todo e com todos os seres. Para isso, o homem deve mudar de dentro para fora, transformando a sua mente, metanoia, indo além da mente. É muito comum a gente se esquecer que a nossa mente é dual. E é dual porque é a ponte entre o mundo exterior, que nós conhecemos mais ou menos, e o mundo interior espiritual, do qual nós conhecemos muito pouco. Então, a mente é essa ponte. A mente concreta, governada pelo pequenino ego, que nos leva a ser egoístas, e a mente divina, que é a expressão do que na tradição cristã chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma entidade separada. O Espírito Santo habita em nós, todos nós, mesmo os supostos pecadores, mesmo os criminosos, o Espírito Santo está lá e não desiste. Por quê? Porque sabe que o verdadeiro ser, que é Cristo em nós, esperança de glória, foi como que abafado. Mas isso é passageiro. Pode levar uma vida, pode levar várias vidas, mas depois de muito sofrimento, de
experimentar muito da dor que causou aos outros, a pessoa finalmente, no fundo do poço, vai acabar decidindo mudar. Então, não vamos nos desesperar com cônjuges, com filhos, com parentes, com políticos que possam ter comportamentos e ideias que a gente diz, meu Deus, isso é inaceitável. Sim, para você. Para ele, não, é natural. Tanto é que ele age assim. Então, os ensinamentos dados por Jesus de não julgar para não sermos julgados, acolher, desejar o bem de todos. E qual é o bem maior do que desejar? Luz, mudança, conhecimento para todos os seres. Então, segundo o objetivo dos ensinamentos de Jesus, a mudança, a transformação da mente, a metanoia. Terceiro, nos ensinar a grande lei, a lei que tudo governa. Governa seres humanos, seres angélicos, grandes seres, sejam eles espíritos, sejam eles mestres de sabedoria, sejam eles Budas, sejam eles seres inimagináveis da hierarquia espiritual do mundo que vai além de nossa Terra, além do nosso sistema solar. Então, tudo muda de dentro para fora. E a grande lei impessoal que tudo governa é a lei de causa e efeito. É tão chato esse negócio da lei de causa e efeito, meu Deus do céu. Será que eu vou ter que receber o efeito daquilo que eu disse para o meu cônjuge ontem, quando ele me fez ficar com raiva? Também a gente falou, fez, inclusive pensou. A gente se esquece muito que tudo no mundo é vibração. Os nossos pensamentos também são vibrações. Como são vibrações, se espalham para o mundo ao nosso redor. Alguns videntes dizem que nas grandes cidades, eles que são sensíveis às energias, se sentem abafados, eles sentem aquele miasma de pensamentos, de vibrações negativas. Muito forte. E, em alguns lugares, mais forte do que os outros, aonde existem milícias, criminosos juntos, isso tende a ser maior, mas não muito pior do que outras partes, não. Porque o ser humano, infelizmente, acha que esconde ao não falar, não fazer coisas que são desaprovadas pela sociedade, ninguém vai saber que ele está pensando aquilo e aquilo e aquilo. Mas não, pensamento é vibração que se espalha e causa karma. Então, a grande lei de causa e efeito, se nós nos lembrarmos sempre que tudo, absolutamente tudo na vida é regido pela lei de causa e efeito, nós conseguiremos dar um passo gigantesco na nossa vida espiritual. E, finalmente, o quarto grupo de ensinamentos que foram passados para o mestre é que o amor é um poder divino que dissolve todos os obstáculos para a união. E a união é o primeiro objetivo. O estado de consciência da unidade
com o todo, que é Deus, e com todos os seres. E o grande facilitador disso é o amor. Por que será que, quando perguntado qual é o maior mandamento, Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Mas existe um segundo mandamento que é muito semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, tudo começa conosco. Se nós formos masoquistas, aí a coisa fica difícil, porque a gente quer causar sofrimento a nós mesmos. Mas vamos dizer que isso aí é uma percentual muito pequeno da população. A gente não é masoquista, a gente quer ser feliz. Então, se a gente quer ser feliz, esse é o parâmetro que a gente deve amar os outros. E amar a Deus, mas como é que a gente pode conceber isso? A gente tenta imaginar Deus e não consegue, porque Deus transcende tudo. Deus é os mais elevados seres dizem que Deus é incognoscível. Por quê? Porque Deus é um todo. A mente, a cognição do ser humano não consegue abarcar o todo. A gente pode pensar, puxa vida, então Deus é todo o sistema solar. Ha, ha, ha. O sistema solar é um dos bilhões de sistemas com uma estrela no centro da nossa Via Láctea, que é uma de 200 bilhões de galáxias conhecidas. Então, e aí, Deus, que é o todo? A gente não consegue realmente conceber o que é Deus. Deus é o todo. Por isso, em vez de falar no todo, a gente fala em Deus e fica por isso mesmo. É amar tudo, absolutamente tudo ao qual nós podemos imaginar e sentir que está procurando se acercar da nossa consciência. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Então... Eu, Luiz Alberto. Vou para Luiz Alberto. Vou falar uma pergunta lá atrás, o assunto andou, mas tem a ver. Eu li há algum tempo, não sei se esse problema de ler é meio complicado, a gente não sabe, e quem escreveu estava autorizado, que em torno do ano 151, a cristandade se reuniu para discutir a construção de um livro, seria uma Bíblia, né? Mas o consenso foi que não se poderia escrever uma Bíblia. Por quê? Porque Jesus preparou cada apóstolo para pregar a um povo e pregar ao modo desse povo. Então, não poderia reunir aqueles escritos, porque eles eram díspares. Pedro ia pregar para um, Filipe para outro, Tomé para outro, e essas pregações eram para cada povo, de acordo com a natureza dele. Por isso, teriam sido 12 naturezas, se 12 fossem os apóstolos realmente, né? Então, eu não sei se realmente, eu não consegui voltar e descobrir se houve esse concílio, e se esse concílio houve, vamos dizer, os escritos que foram decididos a posterior, eles são apócrifos e não, vamos dizer assim, o anterior, né? O anterior era para não ter livro. Cada um pregou e ali sim, quem foi pregar na Etiópia era para a Etiópia, e aí ele caminha, babá. E depois resolveram, então, fazer o livro. O senhor já ouviu falar desse concílio do ano 151 e esse pensamento? Luiz Alberto, a gente procura
encontrar fontes fidedignas a respeito da tradição dos ensinamentos de Jesus, que nós chamamos de tradição cristã. Eu gostaria de sugerir a vocês que procurassem ler 2 livros que eu estou passando aqui para você. Um de Bart Ehrman, O que Jesus disse, o que Jesus não disse. Esse livro é uma preciosidade. É alguém que estudou a fundo a tradição cristã, a Bíblia. Ele se formou como evangelista, e aí, depois de estudar e aprender grego, aramaico e hebraico, verificou que, meu Deus do céu, o que nós temos hoje não reflete aquilo que nós temos dos pergaminhos, dos textos originais. A Bíblia passou por muitas adaptações para chegar ao que nós temos hoje. E eu sugiro também um outro autor, Juan Arias, A Bíblia e seus Segredos. Esses 2 autores são autores de vários livros. Eles têm outros livros também. Então, Bart Ehrman e Juan Arias têm outros livros extremamente úteis. Eu sugiro que vocês, se querem mergulhar no conhecimento da tradição, vale a pena o tipo de leitura direcionada por aqueles que podem abrir nossos horizontes. Não é só confirmar os prejudices que nós temos, os preconceitos que nós temos. Então, mas se realmente no ano 151 houve um sínodo que disse que não podia ser reunido, essa reunião é apócrifa. Esse é o meu pensamento, mas só eu nunca consegui chegar se houve um sínodo realmente no ano 151. Bom, eu não saberia dizer isso para você, lhe responder com toda a convicção. Mas eu posso lhe referir a um outro artigo. Eu me mudei e aí deixei 80% dos meus livros num lugar, num depósito, e estou só com 20%, se não tanto, talvez só 10% aqui nesse pequeno cubículo de 5 metros quadrados. Um artigo, na verdade, de Geoffrey Hodgson. Esse artigo, nele, ele apresenta, pelo fato dele ser um vidente, com a ajuda do seu mestre, ele conseguiu fazer uma viagem ao passado em consciência, não é em corpo físico. Tá? E se viu, então, num local, provavelmente ele acha que era no Egito, perto de um porto, numa sala em que tinham várias pessoas escrevendo em mesas, com um chefe que ia num lugar, no outro, verificava, batia no ombro, está certo, não, olha, precisa mudar isso, aquilo, tá? Então, Geoffrey Hodgson verificou como a maior parte dos documentos bíblicos foram escritos. Eles não foram escritos enquanto Jesus estava vivo. Não foram escritos poucos anos depois.
eles foram escritos várias décadas, provavelmente um século e meio após a morte de Jesus. Então, isso foi feito para diferentes grupos, diferentes metodologias de apresentar as mesmas verdades básicas. Então, nós conhecemos muito pouco sobre toda essa tradição, sobre como se originou aquilo que nós temos hoje. O texto bíblico que está à nossa disposição hoje, provavelmente, eu entendo que talvez o mais fidedigno seja esse, a Bíblia de Jerusalém. Do que nós temos hoje. No entanto, os textos bíblicos foram escritos. Jesus pregava em aramaico. Os textos foram depois escritos em hebraico, em grego, que era a língua erudita daquele tempo, e permaneceram em grego por alguns séculos, mas 3, 4 séculos depois, a Igreja achou por bem, já que estava centrada em Roma, que a Bíblia toda fosse traduzida para o latim. E dizem os entendidos que muita coisa foi distorcida naquela tradução do grego para o latim. Eu tenho um pouco de experiência de tradução de textos muito mais simples, normalmente de inglês para o português. E eu aceito aquele lema tradutore traditore. Então, os tradutores são traidores, porque não conseguem trazer inteiramente o que foi passado numa língua. Ao passar para outra, existem nuances da língua que não se expressariam com aquelas palavras usadas para traduzir a palavra correta na outra língua. Então, esse problema de tradução a gente vê em textos simples, textos bíblicos que, para começar, são escritos em linguagem alegórica. Então, alegoria numa língua e alegoria na outra língua, a coisa começa a derrapar. Então, é importante esses dois autores, o Juan Arias e o Bart Ehrman, que eu sugeri para vocês, os dois são estudiosos que conhecem o grego bíblico, conhecem hebraico e a sua língua. Um americano conhece inglês e o outro conhece espanhol. Então, são pessoas que são profundos conhecedores e eles são unânimes em dizer que houve muita distorção no texto bíblico que chegou até nós. O que chegou até nós, porque é dito que alguns dos textos originais importantes, que são aqueles que ensinam a respeito dos ensinamentos ocultos que são capazes de ajudar na expansão de consciência de discípulos avançados, esses aí estão todos escondidos, muitos dos quais sob 7 chaves na Biblioteca do Vaticano. Então, continuamos?
um dos pontos chaves do Sermão da Montanha é ajudar a todos nós, seguidores de Jesus, de mudar o foco de nossa vida, o foco de nossa vida de ter para ser. Vocês vão achar, mas é tão pouca coisa. É uma imensa coisa, é um salto quântico. O ser humano usual, voltado para as coisas desse mundo, o que nós chamaríamos uma pessoa mundana, está totalmente focado em ter. Eu quero ter um carro novo, eu quero ter as roupas da moda, eu quero ter uma mesa farta, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, ter. Quando não quer ter poder também e ser uma pessoa notória, importante, isso, aquilo, seja no mundo artístico, no mundo empresarial, no mundo político. Então, ter é a palavra de ordem no mundo material. Para o mundo espiritual, a pessoa tem que mudar o foco de ter para ser. É tão pouca coisa, ter para ser. É uma mudança quase que da Terra para Marte. Tá? Então, vamos dizer, para Vênus, é dito que os grandes instrutores da humanidade vieram de Vênus. Então, vamos ver se a gente vai lá para Vênus agora. Bom, ser tem a ver com as qualidades da alma. Então, existe toda a diferença entre ser bom, ser nobre, ser paz. E não é a mesma coisa de que ter paz. Se a gente tem paz hoje, amanhã a gente pode não ter. Se a gente tem poder hoje, na próxima eleição pode não ter. E aí vai. O ter está sujeito a mudanças. O ser é inerente à pessoa, à nossa qualidade última. Então, quando nós focamos em ser amoroso, em ser pacífico, aí a gente está galopando na estrada do fio da navalha. É bom cuidar, porque galopar no fio da navalha pode ser perigoso. Então, alguma pergunta? Vamos, então, começar numa análise das bem-aventuranças como um todo. As bem-aventuranças são ideais ou virtudes que devem ser alcançadas pelos discípulos que decidem trilhar a senda que leva à iluminação plena. São a essência espiritual dos ensinamentos que indicam estados mentais que devem ser cultivados por todo aquele que busca a senda. Então, estados mentais. Não é ter isso, ter aquilo, ter 200, 500 livros. Não. É ser. Jesus, como um mestre de sabedoria, sabia que quando os estados mentais são mudados, tudo muda. Por quê? Porque os estados mentais são equivalentes a programas de computador. A gente sabe que no computador, dependendo do programa, a gente consegue resultados, mas se entrar um vírus, aí a coisa pega. Então, o programa de computador, vamos dizer,
5G versus 4G nas comunicações. Isso é um salto quântico formidável. E é exatamente isso, essas mudanças de estados mentais que são promovidas nas bem-aventuranças. Eu não sei se vocês já se deram conta que os pregadores nas igrejas é muito raro falarem e pregarem sobre as bem-aventuranças, sobre as normas do Sermão da Montanha, mas principalmente as bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças têm a ver com os estados de espírito, não é comportamento propriamente dito. Então, estados de espírito têm a ver com a natureza não dual. A natureza não dual é algo que pouquíssimos têm experiência dela. Portanto, os pregadores ficam longe daquilo que tem a ver com a essência última do ensinamento, de uma natureza não dual, e é algo, então, que nós temos que buscar nos aprofundar. Jesus não dá instruções detalhadas sobre o que nós devemos ou que não devemos fazer, mas sim nos ensina a cultivar a atitude certa para com a vida, que deve ser aquelas coisinhas que não são muito fáceis, como altruísmo, que é o fundamento da unidade, que leva a uma atitude amorosa. E a gente sabe que uma atitude amorosa em nossa vida, nossa, como abre as portas, como abre os abraços que nós recebemos quando nós temos uma atitude verdadeiramente amorosa, baseada no altruísmo. Mas qual tende a ser o nosso comportamento quando direcionado pelo pequenino ego? O pequenino ego nos leva a ser egoístas, enquanto que a gente tem que mudar 180 graus, a gente tem que se tornar altruísta. O outro, trazer benefícios para os outros. O grande ideal da vida espiritual é a pessoa se tornar um portador da luz e da paz. E isso demanda a total transformação interior da mente, dos condicionamentos que nós temos para que a gente possa fazer isso. Jesus não pregava rituais. Ao contrário, ele seguidamente falava que muitos dos rituais da tradição do seu povo eram desnecessários. Vocês sabem quantos preceitos havia na tradição judaica? 613 preceitos. Se a gente acha que 46 dogmas da tradição cristã é muita coisa, já imaginou 613 preceitos da religião hebraica? Então, mas é detalhezinho disso e daquilo. Por isso que os rabinos, os mantenedores da tradição hebraica, não queriam que Jesus causasse aquela revolução nas mudanças de costume, deixar de lado tudo quanto é coisa, não obedecer ao sábado e rituais de pureza,
partilhar refeições com pecadores, com coletores de impostos. Naquele tempo não se gostava muito de coletor de imposto, não. Eu acho que hoje a coisa é diferente. A gente gosta muito de alimentar leão, não é? Mas, então, tudo isso era considerado um anátema. Então, as bem-aventuranças expressam esses ideais de transformação interior, de mudança de paradigmas da vida diária, que são apresentados no Sermão da Montanha de uma forma muito sintética e depois apresentados em mais detalhes nos instruções mais adiante. Eu acho que, antes de começarmos, bem-aventurados os pobres em espírito, eu acho que é melhor a gente dar uma pausazinha, porque nós temos bastante coisa pela frente, mas essa base agora é importante para que a gente saiba o caminho que vamos trilhar doravante. O comprometimento com o conhecimento da essência dos ensinamentos do Mestre, que vão tocar a nossa mente superior e o nosso coração e que vão causar uma comoção em nosso interior em virtude da nossa sinceridade em verificar que muitas das coisas que nos foram ensinadas por Jesus estão em contradição com os nossos valores que condicionam a nossa vida diária. Eu acho que a gente poderia usar os poucos minutos que ainda temos da nossa reunião para debatermos. Se vocês quiserem fazer alguma observação ou pergunta, são bem-vindos. Raul, Dorival. Chegou o Dorival. Muito bem, meu. Então, como você falou, bem-aventurança, né? Essência de estados mentais. Você imagina bem, o que eu fico pensando. Nesse mundo, cada um está num processo. O estado mental em todo mundo, né? Como não é igual, cada um está se expressando do jeito que ele pode. Então, mesmo que um esteja um pouco mais à frente, parece que a paciência, a calma, para conversar, para vivenciar essa experiência junto ao outro, requer um pouco de habilidade, e essa que seria o estado já caminhando para o mental, senão não haveria condição, né? Dorival, você tem razão em dizer que cada um tem seus condicionamentos, tem os seus valores. Por quê? Porque nós somos treinados como os ratinhos de Pavlov. Todo mundo já ouviu falar da experiência de Pavlov com os ratinhos que condicionava a buscar alimento e fugir de choque, isso, aquilo. Então, condicionamento. Ratinhos de Pavlov, o nosso pet, e nós mesmos, nós somos extremamente condicionados. Começa no colo da mãe. Não, começa no útero da mãe. Os condicionamentos vão sendo preparados pelas vibrações
que vai receber da mãe, em menor escala, do meio ambiente onde a mãe está curtindo a sua gravidez. Então, desde o útero da mãe, nós estamos sendo condicionados. Depois, a mamãe vai nos ensinar toda uma série de coisas, o papai outra, os irmãos mais velhos, irmão mais velho, pode ser fogo, vão nos passar outros tipos de condicionamento. Os nossos amiguinhos na rua, na escola, vão nos passar outros valores. Na escola, nas igrejas, nós vamos receber outras instruções que vão dizer que são muito importantes, que a gente tem que crer e tem que seguir à risca. Então, nós temos uma multidão de conceitos que são colocados na nossa mente e uma parte deles desce para o inconsciente e aí criam condicionamentos. Quando a gente está dirigindo, né, a gente nem precisa pensar que tem que botar o pé no freio e frear quando tem uma pessoa passando. É um reflexo condicionado. Então, nós temos inúmeros reflexos condicionados. Quando alguém faz cara feia para a gente diz: o que você está olhando? Enfim, cada um tem o seu reflexo condicionado para esse, aquele e o outro tipo de situação com o qual nós nos confrontamos. Por isso que os psicólogos sabem, trabalhando em clínicas, como é difícil mudar certos condicionamentos que trazem tristeza, infelicidade e, inclusive, comportamentos prejudiciais à pessoa com dependência de drogas, por exemplo. E como é que alguma coisa vai ser feita para ajudar essas pessoas, já que eles estão agindo automaticamente em virtude dos condicionamentos que estão no inconsciente? Tem que trazer aquilo que está no inconsciente para o consciente para poder ser trabalhado. É por isso que os ensinamentos do mestre visam trabalhar nos nossos condicionamentos. E ele, em vez de tirar o ruim e botar o bom, ele sabe que se você criar uma nova atitude positiva, aquela atitude positiva vai dar um chega para lá na atitude negativa. Então, é isso. O mestre ensina valores e atitudes. E é isso o que a gente tem que estar atento para captar. Se a gente conseguir, cada mês, fazer uma mudança de comportamento em nossa vida, nossa, depois de um ano são 12 mudanças que nós fizemos. Em 10 anos, 120. Nossa, como ser uma pessoa totalmente diferente. Isso é possível. Mas, para isso, a gente tem que querer. E querer significa ter a coragem de assumir que aquilo que eu tinha até agora não é bom. É como algum ópio, né, que traz uma atitude de leveza, mas depois nos torna dependentes daquela droga. E temos muita droga aqui na nossa cabeça que a gente precisa tirar, e é isso que o mestre nos oferece. Ok. Obrigado, Raul. Encerrar? Creio que sim. Como não ouço nenhuma
voz em contrário, vamos, então, encerrar a reunião. E eu passei para o nosso grupo um videozinho com aquela oração de São Francisco cantada, que leva uns 7 minutos, se eu não me engano. É uma beleza. Eu não me canso de ouvir aquilo, na esperança que eu consiga mudar, meu Deus do céu. Vou tentar e tentar e tentar para amar e ser amado. Compreender que ser compreendido. Meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite para vocês. Até a semana que vem. Bom fim de semana. Namastê para todos nós. Muita paz e alegria. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite, Raul. Boa noite a todos. Boa noite, Raul. Boa noite. Boa noite. Bom final de semana Gratidão. para nós. Boa noite, Obrigada boa pela noite. oportunidade.